palavra do Senhor, Isaías 8, de 16 a 22. Diz assim a palavra do Senhor: liga o testemunho e sela a lei entre os meus discípulos, e esperarei ao Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, por sinais e por maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte de Sião. Quando, pois, vos disserem: consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos consultar-se-á aos mortos? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. E passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que tendo fome e enfurecendo-se, então amaldiçoarão o seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. E olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e sombras de ansiedade, e serão empurrados para as trevas. Dietrich Bonhoeffer, um pastor que citamos com certa frequência, e foi condenado à morte na época do nazismo, praticamente no ano em que a guerra estava terminando. Ele nos fala sobre o discipulado da seguinte maneira, resumindo, ele diz: é o comprometimento com Cristo. O comprometimento com Cristo. Um outro escritor chamado Kuhn diz: é um trabalho espiritual pelo qual o novo crente se firma na fé. O primeiro sinal de maturidade cristã. Um dos sinais que o Senhor Jesus nos dá sobre a sua vinda e as condições que o mundo vai se encontrar, quando ele estiver voltando, é que haverá uma distorção da sua palavra. Falsos profetas, falsos cristos, ou seja, heresias, ensinos errados, doutrinas erradas. O Senhor Jesus então nos diz que esse é um sinal também claro para quem estiver atento, para quem estiver vigilante, poder constatar, e que demonstra a proximidade do dia do juízo, da volta do Senhor Jesus. E é bem o que nós estamos vivendo. Nós vimos agora o anúncio do IBGE, falando sobre o avanço dos evangélicos, o crescimento também de novas religiões, Mas como um certo pastor disse, às vezes você encontra pessoas que têm apenas o rótulo de cristão, como um frasco, que está escrito assim, cristão. Aí você tira a tampa e olha dentro. O que você vê? Nada. Tem o rótulo, mas com estampa e olha ali. Não tem conteúdo. O quanto dessa multidão que se apresentou como cristão, como membro de igreja evangélica e tal, quanto dessas pessoas estão comprometidas com o que o profeta Isaías nos diz aqui no versículo 16: o testemunho e a lei de Deus. O quanto dessas pessoas, como diz o versículo 20, eles estão comprometidos com a lei e o testemunho de tal maneira que eles têm luz, eles têm discernimento, têm entendimento nas suas vidas, e não tem, como diz o versículo 19, por exemplo, o interesse, ou estão sendo conduzidos pelo esoterismo, pela superstição, por cristais, por necromantes, pelo espiritismo.
toda uma série de práticas, né, litúrgicas e de orientação que estão distantes daquilo que ensina a palavra de Deus. São modismos, que é o que a gente chama de sincretismo, né? Justamente porque, conforme a pessoa vai se distanciando dos fundamentos da palavra de Deus, do Evangelho, ela está muito mais disposta a aceitar qualquer tipo de prática, qualquer tipo de ensino, desde que se apresente como algo bom, como algo positivo, como algo que traga bons fluidos, boas energias. Isaías, quando traz essa palavra aqui, ele está, acreditam alguns, né, encerrando o seu ministério. Ele já desanimou, ensinou, pregou, escreveu, a nação não deu atenção. Ele está pregando para Israel, a nação não deu atenção, então agora ele está dizendo ao seu grupo de estudantes, de aprendizes e discípulos: olha, fechem aí o livro, selam, finalizem, concluam os textos que vocês anotaram nas minhas pregações, né? Porque agora para esse povo só resta o juízo, só resta o sofrimento, só resta as consequências de quem rejeitam, né, a palavra de Deus, né? Essa questão da nossa nova identidade em Cristo, do Evangelho, né, é uma identidade que vai se formando à medida que nós conhecemos melhor a palavra de Deus, nós conhecemos as demandas que o Evangelho tem para a nossa vida, o direcionamento, situações que nós vamos nos afastar, práticas que nós vamos implementar no nosso dia a dia. E isso é todo um processo que, dentro, né, da caminhada bíblica, né, nós conhecemos como o discipulado, né? Algumas pessoas, quando ouvem essa palavra, pensam num programa de alguns passos de doutrinação, de treinamento que alguns grupos religiosos têm. De fato, muitos usam isso com esse propósito: preencher relatório, aumentar estatística, ganho de número, né, de adeptos, de adesões. Então, o discipulado é apenas uma forma de condicionamento, de doutrinação. Mas na Bíblia, nós vamos ver durante alguns domingos, né, o conceito bíblico não é esse. Por isso que nós estamos vindo aqui para o Antigo Testamento, que é a base do Novo Testamento, e há pessoas que acham que o discipulado é coisa do Novo Testamento. É uma prática que o próprio Deus vem realizando, né, desde a época dos patriarcas. É o próprio Deus que discipula, é o próprio Deus que é o mestre, que ensina e chama para si pessoas para andar com Ele, para ter essa experiência de transformação, de comunhão, de intimidade, de transformação no sentido de elevar a sua vida, não só no conhecimento, né, mas no relacionamento com Deus. Então é nesse sentido que Abraão foi discipulado por Deus, caminhou com Deus, enfrentou desafios, né? Se nós olhamos lá no Monte Moriá, ele conduzindo Isaac para o sacrifício, sem nenhum tipo de resistência e relutância, é a demonstração de uma jornada, de uma maturidade, do desenvolvimento de confiança dele para com Deus, na palavra de Deus, no caráter de Deus, né? Então é nesse sentido que nós precisamos resgatar, né, o sentido original dos conceitos bíblicos, e nós temos que ir lá na história da palavra de Deus, né? Eu acho que é muito interessante. Nós vemos uma época, né, em que se faz muita propaganda de alguns produtos, justamente que os produtos se distanciaram tanto do que eles eram no princípio, que às vezes você encontra em alguns lugares assim: hambúrguer original. Quer dizer, e os outros então? Às vezes você vai ler a embalagem, né, suco, né? Está lá 10% de suco natural, colorido artificialmente, sabor artificial dele, sabor idêntico ao idêntico, né? Uma vez quiseram me vender um suco artificial como integral,
Que a moça não entendia que integral é íntegro, né? É o equivalente a natural, ao original, ao suco mesmo. E ela achava que não, que integral era o suco que tinha uns 20%, uns 30%, né, de suco natural, o resto era artificial. E não adianta, né? Você tenta argumentar com a pessoa, mas a pessoa quer vender aquele produto, né? E não vai mudar, não adianta. E nesse meio religioso, né, que nós vivemos, infelizmente, né, também tem muitos produtos, né, que são apresentados como bíblicos, mas não são. É só um rótulo. É o modismo, né? Então, o modismo agora, por exemplo, são as church. Agora vem mais uma que surgiu ali do lado da BR, perto onde eu moro. É uma church mais modesta. Tem essas churches bem luxuosas e tal, e essa é mais modesta. Mas virou modismo. Virou modismo. Nós temos uma palavra em português para a igreja, não precisa usar a palavra em inglês. Mas é modismos, né? E nós precisamos resgatar o sentido bíblico, tirar a poeira, né? Desmistificar essas coisas, como a Reforma fez com as Escrituras. No final da Idade Média, havia toda uma superstição envolvendo o cristianismo. Todo um jogo de poder lucrativo, toda uma situação muito decadente, muito distante da simplicidade do Evangelho anunciado por Jesus e pelos apóstolos. E a Reforma trouxe, né, uma mudança em tudo isso e o desejo de voltar às origens, voltar àquilo que era original, voltar àquilo que está estabelecido na palavra de Deus. Né? Então, nesse aspecto de resgatarmos esse conceito a partir desse texto de Isaías, nós vamos descobrir, muito interessante no hebraico, né, que tem outra forma de conjugar os verbos, que a palavra, o verbo para aprender também é o mesmo verbo para ensinar. O mesmo verbo, em conjugações diferentes, ele é aprender e, na outra forma, ensinar. E ao longo da palavra de Deus, nós vemos essa ênfase de Deus em ensinar o seu povo por meio de pessoas comprometidas com Ele, que têm essa experiência, que têm esse conhecimento e vão passar para as novas gerações. Então é interessante que nessa diferença que tem no hebraico de o mesmo verbo significar duas coisas aparentemente diferentes, mas elas estão relacionadas. De forma que nós podemos pensar o seguinte: ensinar é resultado de aprender. Ensinar é resultado de aprender. A palavra de Deus diz assim: bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Salmo 119, 12. O próprio Deus tem este cuidado, né, de cuidadosamente apresentar a verdade, apresentar o melhor caminho, orientar, ajudar, corrigir, socorrer, animar, encorajar o seu povo. E Ele mesmo, lá no livro de Deuteronômio, vai dizer aos pais que os pais agora precisam assumir essa responsabilidade também, de vivenciar o ensino da palavra de Deus e depois passar para os seus filhos. Né? O que nós vemos hoje é que, por se distanciar da palavra de Deus e buscar orientação em personalidades carismáticas, em certas adaptações do Evangelho a discursos da nossa sociedade, né? Nós estamos vendo o desenvolvimento de um cristianismo incompleto, cristianismos quebrados, né? Com pedaços da verdade. Poderíamos falar cristianismos Frankenstein, né? Com uma montagem daqui, dali. Parece vivo, né? Mas é um morto-vivo, é um ser que foi monstruosamente montado, mas que serve, né, a alguns propósitos. Chegaríamos até a constatar, em alguns casos, um cristianismo sem Cristo. Porque o Cristo que é apresentado ali, com aquela mensagem, com aquelas
liturgia, com aquelas ações, né? Não é o mesmo Jesus que morreu na cruz lá no Calvário. Não é o mesmo Jesus que se apresentou em cumprimento das Escrituras. É um outro, mudado, transformado, né? Recalchutado, e que naturalmente, né, não fará o mesmo benefício que o verdadeiro Jesus ele tem para nós, né? Essa situação que Isaías vivencia aqui é uma situação muito parecida com a nossa. Nos versículos anteriores, o Senhor Deus fala por meio do profeta Isaías, né, que há algumas diferenças entre aqueles que estão seguindo como discípulos, como aprendizes, como pessoas que estão desejosas, né, de aprender do melhor e da verdade que é oferecida por Deus, né, e aqueles que têm aceitado um produto similar, ou genérico, né, ou aproximado. Então o Senhor Jesus diz que, como no Salmo, o Senhor Deus falando aqui, melhor dizendo, né, para o profeta Isaías, como no Salmo 1, versículo 1, né, é diferente daquele que anda com os ímpios, que segue o conselho dos pecadores, né. Lá no versículo 12, o Senhor diz que não chameis, né, conjuração, algumas versões conspiração ou revolução, a tudo que esse povo chama de revolução, e não temais o que ele teme, nem tampouco os assombreis. Então, a maioria do povo de Israel estava seguindo uma mensagem diferente da de Isaías. E Deus está dizendo, não sigam a maioria. Não aceitem o que eles estão dizendo como verdade, como o que eles estão dizendo como transformação, novidade, como algo impactante, melhor, e que finalmente vai resolver todos os seus problemas. O Senhor disse, não tenham respeito por aquilo que eles dizem que deve ter respeito. No versículo 13, né? Mas ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai. Lembra a oração do Pai Nosso, né? Seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso assunto. Então, um Deus antiquado, um Deus que tem justiça, que se ira, um Deus que pede contas, um Deus que se compromete com um pacto, um Deus que tem um caminho estreito. É esse Deus que o profeta está dizendo, é Ele que vocês têm que seguir, é Ele com quem vocês têm que se comprometer. E o que vai acontecer com as pessoas que se tornam discípulos, né, dessa palavra, dessa mensagem, desse jeito de Deus trazer para a nossa vida um conhecimento e uma prática que são relevantes e que nos aproximam dele, portanto nos libertam, portanto nos fazem amadurecer, né? Veja o versículo 14. Então ele vos será por santuário, um templo que acolhe, um lugar sagrado, puro, bom, alegre, como no tabernáculo, a tenda do encontro com Deus, um relacionamento especial. Mas, se não for dessa forma, servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo as duas casas de Israel, né, por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. Foi o que Jesus se tornou. Quando Jesus trouxe essa mensagem e fez um grande apelo ao povo, né, de voltar-se, arrepender-se e voltar-se para o reino de Deus, as pessoas queriam continuar com aquela religiosidade do templo, com Anás, Caifás, a conjuração com Herodes, com o Império Romano, aquelas festas, aquela coisa, né, da grandiosidade, mas não do interior, do exterior, não do interior. E por fim Jesus disse, então, para vocês, eu sou uma pedra de tropeço. Eu não sou um santuário convidativo e acolhedor. Então, para aqueles que não dão esse passo do compromisso, o que eles conhecem de Bíblia, o que eles conhecem de Evangelho do Reino de Deus, é um juízo contra eles. Não é uma bênção, é uma pedra de tropeço. Mas o profeta continua, né? E ele diz assim, liga o testemunho e sela a lei entre os meus discípulos. Então, alguns aqui interpretam que
se refere aos discípulos do profeta, que estão anotando a sua pregação, estão preservando seus ensinos para a próxima geração, ou outros dizem que são os discípulos do Senhor, o remanescente, aqueles que estão guardando a palavra de Deus em seus corações. Tanto em um como em outro caso, né, para nós hoje, nos representa. Nós somos as pessoas a quem o texto está falando hoje. Aquela comunidade já passou. Aquele ambiente que cercava o profeta Isaías já foi. Hoje nós somos convidados a sermos discípulos e a fazermos discípulos. Nós somos convidados a aprender de Deus e a ensinar de Deus. Mas nós temos parâmetros, nós temos referências, não é de qualquer jeito. Não é só para ganhar número, né? Não é só para fazer sucesso, para termos um grupo no lar, células. A gente anda na rua aqui, aí tem pessoas, né, com camiseta, né? Células é uma bênção, isso, aquilo, outro, né? Quando está comprometido com o Evangelho, com a palavra de Deus, é uma bênção. Mas quando está comprometido apenas em doutrinação, no sentido de vender aquele modelo, crescer aquele movimento, trazer a atenção toda para aquele ministério, acabou, perdeu. A ideia que a palavra de Deus nos fala é, de fato, a gente ter este compromisso, né, com o testemunho do Senhor e com a sua palavra, com a lei. A lei, nós sabemos, é a palavra Torá, que significa instrução. Deus quer nos instruir com a sua sabedoria, com a sua vontade. E essa nossa vivência com essa sabedoria da palavra, com esse direcionamento de Deus, a nossa vida passa a ser um testemunho de que aquilo é verdadeiro, coerente, legítimo, saudável, não é esquizofrênico, não é doentio, não é fanatismo, não é ignorância, mas pelo contrário, é algo sensato e é algo bom. Então o profeta Isaías diz no versículo 17: por isso eu vou esperar no Senhor, Ele esconde o rosto da casa de Jacó agora, mas eu vou aguardar por Ele. O mesmo profeta Isaías está dizendo: eu tenho uma dívida com os patriarcas, eu também não sou um elemento isolado, sem umbigo, né, arbitrariamente agora constituído profeta. O meu trabalho, o meu testemunho está ligado a uma história da redenção que Deus vem escrevendo a discípulos anteriores a mim. Se hoje eu sou um discípulo do Senhor, da palavra do Senhor, é porque outros foram discípulos anteriormente e eu preciso aprender com eles e seguir na mesma direção. O profeta diz: eis aqui com os meus filhos, né, que me deu o Senhor por sinais, por maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos que habita no Monte Sião. Quando nós lemos os versículos anteriores, nós vemos que, como Oséias, né, os filhos do profeta receberam nomes que tinham a ver com acontecimentos que viriam a se abater sobre o povo de Deus. Então é por isso que ele fala dos seus filhos, né, como sinais. Mas veja que diferença importante ele fala para aquelas pessoas e também para nós hoje, né? Aqueles que vão seguir o Senhor, que ouvem o chamado, né? Jesus, quando chega aos seus discípulos, diz: vem e segue-me. Bonhoeffer diz: o discipulado é um chamado para morrer. Jesus diz: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é um chamado que todos nós recebemos para atendermos, né, ao Evangelho e a estarmos junto com o Senhor Jesus. E aqui o profeta diz, o Senhor diz comigo, o profeta, né? Quando, pois, vos disserem, consultem os espíritos familiares, adivinhos, consultem os espíritos dos mortos, nós estamos numa época em que, novamente, esse paganismo, esse misticismo, essas práticas esotéricas retornaram. As pessoas estão interessadas, elas têm cristais. Foi uma vez numa empresa, tem um altarzinho assim, aí tem a Aparecida, e ali parece que o mais importante é Buda, porque Buda está em cima. Tem o Buda, depois a Aparecida. Uma vez eu visitar uma casa de uma jovem, aí na porta tinha um Buda e na outra São Francisco de Assis, né?
um combatendo o outro, um olhando para o outro. Parece aquelas coisas de Pokémon, né? As pessoas não fazem diferença nenhuma. Naquela mesma época que Isaías, que Deus deu uma linguagem tão sábia, tão bela, um jeito nobre, erudito de falar, Deus deu a ele uma facilidade de explicar, de usar imagens impactantes. Deus deu àquela época um pregador extraordinário, um homem que viu além do seu tempo, descreveu Jesus de uma forma impressionante. Pelas suas pisaduras fomos sarados, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías 53 se cumpre de uma forma impressionante na cruz. Então aquele povo começou a pensar, não, vamos consultar os espíritos dos mortos, né? Vamos ter luz desses espíritos, desses anjos, desses vigilantes e assim por diante. E o Senhor Deus diz, isso não tem sentido. O que vem disso é apenas a morte. Veja o versículo 20, né? A lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo essas palavras, é porque não há luz neles. Então não adianta Deus estabelecer as Escrituras como nosso manual de vida, né? E o testemunho dos irmãos e irmãs ao redor do mundo, nas suas vidas, em obediência à palavra de Deus, nos momentos mais difíceis, nos momentos de grande alegria, de celebração também, mas tudo de acordo com essa mensagem que Deus vem trabalhando desde o princípio. O Evangelho e o Novo Testamento não entram em contradição com o Antigo Testamento. Então Deus está dizendo, se vocês não seguirem por esse caminho, pelas Escrituras, pela palavra, vocês nunca vão encontrar luz. E aí, nos versículos finais, né, 21 e 22, é justamente uma descrição do caos, né, de uma terra de pessoas com fome, de pessoas amaldiçoando o governo, amaldiçoando a Deus, escuridão, decadência, ignorância, opressão e morte. Então, o capítulo 8 termina, e serão empurrados para as trevas. Morte, sinônimo de trevas. E aí, o capítulo 9, né, que é um texto maravilhoso, vai nos dizer, é nessa terra de morte, de condenação, que vai brilhar a luz do Messias. Versículo 1 do capítulo 9. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon, mas nos últimos tempos enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. E nós que lemos o Evangelho sabemos, né, do jovem Galileu, pregando a verdade, confrontando a mentira, trazendo luz, numa época em que havia o domínio, a opressão, a ignorância religiosa, a manipulação. E ele então convida, ele traz pessoas, vem e segue. E ele vai formando discípulos, né? Há pessoas que acham que os discípulos de Jesus são só aqueles que são fiéis, que são perfeitos, né? Se você fazer uma leitura do Novo Testamento, você vai perceber que não é assim. São descritos discípulos, pessoas que abandonam, enfraquecem, ainda estão um pé aqui, um pé lá. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que é da vontade de Deus que esse discípulo que começa ali naquele nível básico, ele cresça num padrão de vida espiritual. Ele amadureça, ele não continue sempre um infante. Então é nesse sentido, né, que nós encontramos no Antigo Testamento já essa prática do ensino, do aprendizado, do próprio Deus dando o exemplo, do próprio Deus criando, né, instrumentos, ferramentas, métodos, recursos para que esse aprendizado, esse discipulado cresça. Né? Tem esse livro muito interessante do pastor John um coreano. Ele, agora acho que já é falecido, mas ele foi pastor de uma das maiores igrejas na Coreia do Sul, a igreja Sarang. E ele começou com um grupo pequeno, 9 pessoas, né? Depois chegou a 10 mil membros. Igrejas aqui brasileiras foram lá visitar e conhecer o trabalho deles, né? E ele começou justamente dando foco, né, a esse trabalho
da piedade, da oração, do discipulado, formando discipuladores, né? Mas ele é uma pessoa honesta, quando ele faz algumas declarações, né, importantes para nós desmistificarmos, né, esse mercado religioso que muitas vezes usa esses termos, né, para vender produtos, né, para dar o golpe. Então ele diz o seguinte: falando honestamente, o que chamamos de treinamento de discipulado não pode realmente ser comparado ao conteúdo e método que Jesus usou para treinar os seus discípulos. Então ele está sendo honesto. Falando honestamente, o que chamamos de treinamento de discipulado não pode realmente ser comparado ao conteúdo e método que Jesus usou para treinar os seus discípulos. Sim, porque quando Jesus está ali, né, naqueles 3 anos, ele tem pouco tempo, ele não tem o conteúdo que os apóstolos vão ter depois para ensinar. Então ele tem um ambiente diferente, o material que ele tem é o Antigo Testamento, né? Mas é muito bom o pastor John nos esclarecer isso, porque tem muitas pessoas que querem vender o seu produto como único, como original. Esse aqui é o original. Nós temos que tomar cuidado com isso, né? Ele disse: nós não seguimos exatamente um método específico de treinamento de discipulado que Jesus usou e que é descrito na Bíblia. Na maioria das vezes, aplicamos os princípios extraídos da palavra à nossa época. Portanto, temo que talvez o nosso treinamento de discipulado não chegue ao nível dos padrões bíblicos, ou nem mesmo seja uma imitação barata. Para ser realista, é difícil exigir dos treinadores que eles paguem um preço para um treinamento mais ativo e sacrificial. Um discípulo de Cristo não é um título usado para se referir a uma pessoa que veio para a igreja por meio de um programa de treinamento discipulado. Nem é um nome dado àqueles líderes leigos que sacrificam-se mais do que outros. A trajetória do discipulado que Jesus requer inclui todos os crentes. Não é algo que possa ser escolhido dependendo da maturidade espiritual. Não é alguma coisa para os crentes dedicados a pagarem o preço que aqueles que não dedicados ficam isentos. O caminho do discipulado não exige que todos os crentes paguem o mesmo preço. Contudo, Jesus quer que todos que vierem a crer nele andem pelo caminho do discipulado. Em Atos encontramos que todos os que confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, seja homem ou mulher, judeu ou samaritano, ou mesmo gentio, e tanto um líder como um leigo na igreja, são chamados de discípulos. Então o pastor John, que fez um belo ministério de discipulado na igreja, e hoje muitos procuram aplicar os seus princípios, ele está nos dizendo: olha, é bem simples. Todos que são chamados a seguir Jesus são chamados a caminharem e amadurecerem, a ganharem mais conhecimento, mais prática, e também a terem a disponibilidade de repartir, compartilhar esse ensino com outras pessoas. Então não é para uma elite, para um grupo em especial, mas para todo o povo de Deus, dentro dos seus dons, dentro dos seus talentos. É a forma como Deus escolheu para nos ajudar a vencer as nossas fraquezas pessoais e, como corpo de Cristo, mutuamente nos ajudarmos. Mas é preciso que o nosso coração cultive esse interesse. O que nós vemos aqui nesse momento crítico da vida do profeta Isaías é que boa parte do povo estava virando as costas, estava satisfeito em participar das festividades, uma religiosidade externa, e estava abrindo mão de ser abençoado por uma vida com mais intimidade com Deus, com mais alegria, com mais luz, com mais discernimento, com mais bênção para a sua vida, para a sua família. E estava agora sendo desviado para coisas mais baixas, para coisas bem aquém do Evangelho do Senhor Jesus. Então, dessa maneira, as características do discípulo que vemos em Isaías,
é de alguém que ouve a palavra de Deus, presta atenção às advertências do Senhor, né? Um outro aspecto é que ele é discípulo de Deus, né? Discípulo do Senhor Deus Yahvé, o Senhor dos exércitos, por isso segue a sua lei, né? E o outro aspecto é que ele teme e santifica a Deus no seu viver. Outro aspecto é que ele tem como referência clara na sua vida, né, o testemunho e a lei do Senhor, o testemunho dos profetas, né, e a lei do Senhor. E ele não dá ouvido a meios espúrios e falsos de revelação, mas crê que a palavra de Deus é o único testemunho da vontade de Deus para a sua vida. É o que nós, como cristãos reformados, dizemos, né? Só a Escritura. A Bíblia é a única regra de fé e prática para a nossa vida. E nós, de fato, desejamos, né, viver isso na nossa prática, né? Então, esse é um aspecto que Isaías está nos chamando a atenção sobre esse discipulado. Quando nós vamos lá para a lei, no livro de Deuteronômio, também insiste nesse aspecto, que os pais caminhem, que os pais, na sua convivência, aproveitem as ocasiões ali para trazerem para o seu filho, para a criança, naquelas determinadas situações, né? O que Deus tem a dizer sobre aquele assunto? Como é que Deus trata aquele aspecto? Como é que aquele problema pode ser solucionado a partir do ensino da palavra de Deus? E hoje nós temos muitos bons materiais para nos auxiliar no entendimento, no esclarecimento do que nos ensina as Escrituras e na forma de compartilhar, de passar isso para outras pessoas. Mas nós precisamos estabelecer isso como uma prioridade na nossa agenda. Senão o nosso tempo, ele é todo consumido, né? Pelo trabalho, pelo estudo, pelo lazer, pela academia, pelo que quer que seja. E nós não conseguimos atender a essa prioridade que Deus tem para a nossa vida, que é o discipulado, o nosso desenvolvimento, né, como cristão, nossa vida cristã. É nesse sentido que nós conhecemos, né, a nova identidade. A identidade que nos é dada por Cristo. Então, Deus olha para nós e vê o Senhor Jesus. Ele imputou a Jesus nossos pecados, nossa culpa, e colocou sobre nós a sua justiça, a santidade do seu Filho. Nós somos vistos por Deus dessa maneira, independente do que sentimos. Hoje eu não me sinto cristão, hoje eu não me sinto santo. Talvez você não tenha consciência, mas essa condição diante de Deus não muda. Uma vez que houve um verdadeiro novo nascimento na sua vida, né, o Espírito Santo tem trabalhado dessa maneira. Então essa é a nossa condição diante de Deus, né? A palavra do Senhor Jesus é a palavra real, a palavra verdadeira. A nossa percepção, nós temos que duvidar dela. Nós temos que duvidar das nossas dúvidas. Mas nós não podemos duvidar da palavra do Senhor. É isso que o Senhor está dizendo para o profeta Isaías. É essa ênfase que Isaías quer dizer para o povo de Israel. Vocês podem confiar na palavra de Deus. Ela é firme, ela não muda, ela é confiável, ela é fidedigna. Mas os outros meios, todos são falsos, todos escorregam, todos deixam a desejar. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vamos encontrar vários termos usados na palavra de Deus para se referir à igreja, para se referir aos discípulos de Jesus, a nós, né? Santos, filhos, são herdeiros do reino. Vários conceitos muito enriquecedores, que nos dão uma profunda paz, uma profunda gratidão e nos levam, né, a pensar nesse serviço que Deus tem para nós, que é o de anunciar a sua palavra. A mensagem do profeta Isaías estava estabelecida por fatos. Ele não tinha mitologias para compartilhar com o povo. Há uma história de Deus trabalhando desde lá dos patriarcas. História, acontecimentos, relacionamentos, situações concretas. E é nesse ambiente que nós também vamos experimentar essa realidade da palavra de Deus, no nosso dia a dia, na nossa situação concreta.
nos problemas que nós temos para educar os nossos filhos, nos problemas que nós temos para organizar a nossa vida financeira, para lidar com as nossas fraquezas, as nossas inclinações, os relacionamentos no trabalho e assim por diante. São nessas situações que a palavra de Deus vai manifestar o quanto ela é verdadeira, o quanto ela é poderosa para transformar, para mudar situações. E esse é o caminho do verdadeiro discipulado, o discipulado cristão. Então, o discipulado é esse processo teocêntrico e diário, em que essa nova identidade, ora como crise, ora como processo, vai se formando na nossa vida. Isaías capítulo 50, versículo 4 diz assim: manhã após manhã me desperta o ouvido para escutar como os discípulos. O profeta Isaías era um discípulo do Senhor. Ele está dizendo aqui, Isaías 54, todas as manhãs ele era despertado para aprender mais um pouco do Senhor. Então, nós temos essa vida devocional em que nós separamos um determinado momento, seja de manhã, ou no final do dia, ou no meio do dia, onde nós somos discípulos do Senhor. Nós ouvimos o vem e segue-me, e nós buscamos ter esse tempo de comunhão com Ele, falarmos com Ele. E se alguém chegar para nós, e aflito, nessa angústia que fala o profeta, que vão viver aqueles que ouvem essas outras fontes de revelação, de orientação, alguém chegar para nós e pedir que nos fale do Evangelho, nos fale de Jesus, nós saberemos falar alguma coisa a respeito? Saberemos conduzir uma conversa a respeito da condição humana, a respeito do que Jesus trouxe para nós, como aquela figura das salas do pastor Milton Hickey, ou das 4 leis espirituais, ou do livro sem palavra. E depois essa pessoa, pela graça de Deus, dando esse passo da fé, vai precisar dar os seus primeiros passos na jornada, e provavelmente ele vai ter um sentimento de confiança e de respeito com você. E você vai ter essa qualificação para fazer esse acompanhamento, para conduzir essa pessoa à lei e ao testemunho, ao Evangelho, um preceito equilibrado da palavra de Deus. Mateus 28, 19 diz o Senhor, foi a orientação do Senhor, a última orientação dele para a sua igreja: fazei discípulos. Fazer discípulos, não manipular, não ficar induzindo as pessoas, mas lembrando, em Atos 1,8 o Senhor diz isso: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então a vinda do Espírito Santo é para testemunharmos, é para sermos o testemunho da qual fala aqui o profeta Isaías, para ensinarmos o caminho da luz, porque ele fala, essa luz que vai romper com essa ignorância, com essas mentiras, e vai trazer para nós o sentido da nossa vida. Que alegria nós chegarmos nesse momento, de podermos ser usados por Deus para conduzir alguém a Cristo e para ajudar essas pessoas a dar os passos firmes na direção da maturidade espiritual. Talvez você pense, eu consegui a minha casa própria, vai ser o grande sonho da minha vida. Eu consegui um carro novo, vai ser o grande sonho da minha vida. Eu me formar em tal faculdade, eu fazer isso, fazer aquilo, tudo isso é muito importante. Mas Jesus não disse nada disso. Ele disse, façam discípulos. Pode ser que a sua casa própria seja um lugar de discípulos, um lugar de encontro de discípulos. Pode ser que seu carro novo leve pessoas para encontros de estudo, de oração, de aprendizado da palavra de Deus. A sua profissão pode ser um meio de aproximar com pessoas que Deus quer alcançar para Ele. Mas se nós partirmos desse mundo sem ter dado atenção a essa palavra de Jesus, provavelmente nós estaremos abrindo mão da maior alegria que um cristão pode ter na vida. Pelo menos é o que muitos cristãos têm testemunhado, que colocaram a sua vida a serviço do Senhor. Eles dizem que não há maior alegria do que poder compartilhar o Evangelho com alguém
e poder ver o Senhor transformando aquela vida. Não é como um alcoólatra anônimo, numa reunião de AA, poder conduzir alguém até as primeiras reuniões e depois apadrinhar aquela pessoa e orientar e ver que aquela pessoa já passou o seu primeiro ano de sobriedade, o seu segundo, o seu terceiro, e de repente ele pode ver que aquela pessoa agora está apadrinhando um outro que começou nas reuniões de AA. Estão ali, e todos que têm o mesmo problema poderem celebrar que estão sóbrios do poder destruidor do alcoolismo, da qual eles não tinham condição de livrar. Mas com a ajuda de Deus, seguindo aqueles passos, eles avançaram. É um exemplo assim, muito gratificante, né? Ver jovens, pessoas velhas, sendo libertadas desse vício destrutivo e ver que são acompanhadas não por super-homens, por pessoas que têm todas as respostas, pessoas que têm toda a experiência, né? Não, mas pessoas que sabem o valor da sobriedade, das reuniões de AA, dos 12 passos, das 12 tradições, e tem a alegria de estar sempre a porta aberta, e dizer, onde tiver alguém que precisa de estender a mão para sair do fundo do poço, né, do alcoolismo, eu quero estar lá. Essa é a postura, né, do pessoal do AA. E será que o AA nasceu na igreja, nasceu no meio evangélico, né? Será que os cristãos também não deveriam ter a mesma postura e não sentirão a mesma alegria? Então, nesse sentido, né, que nós somos chamados a vivenciar, meus irmãos, as oportunidades que Deus nos dá, numa geração que está criando usos e abusos com a Bíblia. E que certamente há um remanescente, né, um restinho, como aprendemos hoje na escola dominical, um grupo de pessoas que querem se manter na origem, no original, dentro desse testemunho e dessa lei, que apresenta para nós a verdadeira luz, né? Não desperdiçando de forma alguma o seu tempo. Deus absolve o crente de todos os seus pecados e os declara justos para a vida eterna, sem purgatório, sem indulgência, sem reencarnação, sem influência dos cristais, de forças da natureza, de misticismos e mistérios esotéricos, nada disso. Apenas na simplicidade da fé no Senhor Jesus Cristo. Deus, na sua graça e misericórdia, tem nos chamado, meus irmãos, a separarmos um tempo para experimentarmos essa alegria maravilhosa e, quem sabe, sendo esse o seu plano, né, colaborarmos para um despertamento que de fato traga para o nosso Brasil, como trouxe para a Coreia do Sul, né, essa disseminação de cristãos como pequenos missionários onde estão, como discipuladores, constantemente durante a semana, né, aproveitando oportunidades para passar a palavra de Deus. E aí, de repente, num próximo censo do IBGE, não teria apenas um número grande, né? Mas nós teríamos, talvez, caído índices de violência, índices de tráfico, de vícios, e não hoje, né? Saber que dentro dessa estatística de evangélicos, nós temos pastores traficantes e evangélicos traficantes. Ou seja, não está mudando coisa alguma. Só um tiquezinho ali no relatório do IBGE, mas mudança de vida. Né? Que alegria, por exemplo, como John Wesley, no avivamento do século XVIII, ele trabalhou formando os grupos, né? Os grupos que foram apelidados de metodistas, eram grupos de discipulado, eram grupos de encontros para orar e estudar a Bíblia. E aqueles grupos foram disseminando e trouxeram a transformação na Inglaterra. Um homem chegou numa cidade 100 anos depois, né, do trabalho de John Wesley naquela região, ele procurando bebida alcoólica e não encontrou, perguntou para algumas pessoas por que não tinha, e eles disseram, 100 anos atrás, John Wesley esteve aqui pregando a Bíblia, e desde então nós não temos.
porque continuamente tinham pessoas ali ensinando a palavra, continuamente tinham pessoas colocando, né, o que naquela época era um mal muito grande, colocando as diretrizes da palavra de Deus, a lei da palavra de Deus, o testemunho do seu povo. Né? Situações como a de Mary Monson, lá na China, em que nos seus primeiros anos de trabalho nada acontecia, as pessoas não ouviam, e ela então começou a orar para que Deus visitasse, para que Deus transformasse aquelas vidas, para que aqueles chineses convertidos pudessem também repartir a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus. Então isso começou e Deus abençoou com um despertamento espiritual, coisas que ela coloca no livro dela, né? Conversões tão extraordinárias e impactantes. Né? Ela conta de um soldado que, enquanto aquele grupo estava reunido orando e estudando a Bíblia, ele ficou curioso e se aproximou, e Deus usou aquele momento para impactar a vida dele, e ele disse: olha, eu peço para vocês orarem por mim, eu roubei munição lá do quartel, a lei diz que quem rouba munição é condenado à morte, então a minha vida cristã foi bem curta aqui, eu entreguei a minha vida aqui, ouvi o evangelho vocês ensinando, mas eu já vou lá no quartel, vou confessar, e o quartel era ali perto, né? E quando vocês ouvirem um tiro, saibam que é a minha vida que terminou. Mas eu vou admitir, eu vou confessar. E aí elas, impactadas com aquilo, orando, ele correu lá para o quartel, contou tudo, o seu comandante, e elas orando e esperando o tiro. E nada do tiro, daqui a pouco apareceu o soldado. Todo alegre, dizendo assim: olha, o comandante disse que, já que eu não sou a mesma pessoa, você roubou, confessou, mas você disse que não é a mesma pessoa, você é um outro homem, então você não vai roubar mais. Eu não vejo por que matar você. Pode ir para casa. E ele voltou correndo e contou para elas, né? E aquelas senhoras alegres, orando e podendo celebrar essa resposta de oração, mas no dia seguinte estavam juntas novamente, orando, estudando a palavra e ensinando a palavra de Deus. Né? E ela conta de momentos em que as mulheres começavam a confessar os seus pecados. Né? Naquela época, as famílias chinesas, elas matavam seus filhos, né? Para evitar a questão de não ter condição de mantê-los, né? E elas sabiam que dentro daquele que pregava o evangelho, isso não era certo, né? Era certo dentro da política da época, né? Dos costumes, da cultura da época. E essas mulheres começavam a dizer: olha, eu matei 3 dos meus filhos. Uma outra disse: eu matei 8 dos meus filhos. E outra disse, conta a missionária Mary Monson: eu matei 13 dos meus filhos. E a Mary Monson conta assim: elas não iam confessar essas coisas publicamente, se não fosse uma ação poderosa do Espírito Santo, né? Trazendo mudança e transformação nos seus corações. E ela ficou impressionada com isso, né? Ela que era norueguesa, né? Uma cristã protestante norueguesa, vendo aquela situação, né? Mas a alegria dela era saber que aquelas mulheres agora transformadas, mudadas, iriam para suas famílias, para suas vilas, ensinar o evangelho, compartilhar o mesmo que aprenderam e conduzir outras pessoas ao Senhor. Gostaria de terminar lendo o depoimento do pastor Luiz Saião. Até ele não está muito bem, né? Tem aparecido algumas fotos dele no hospital, mas ele conta que quando ele era jovem ele teve muito interesse em estudar teologia, e aí ele percebeu muitas correntes, né, de teólogos, muitas ênfases, né, e ele pensando: como é que eu vou aprender da palavra de Deus? Tem tanta coisa, algumas divergências e algumas críticas, situações as mais profundas às vezes, né, que vai exigir tanta racionalização, tanto estudo, tanta pesquisa. Então ele diz assim: olha, eu estava bem perturbado com tudo isso, eu tinha lido vários teólogos históricos, ortodoxos, avivalistas, reformados, liberais, protestantes, católicos, judeus, críticos, existencialistas, muitas obras, né?
Ele diz essa ousada e necessária tarefa de submeter o sagrado ao escrutínio da razão me cativou, mas também me alertou e me fez refletir com temor. E então chegou um ponto que ele pensou: meus teólogos são como fumaça, abaforada até que é forte, mas logo se esvai e não pode ser vista. Eles refletem uma época, uma escola de pensamento e interagem com um contexto. Pouco depois perdem a pertinência. Mas foi numa ocasião que eu estava no mar da Galileia que fui impactado com a lembrança de Jesus. Veio um suave sentimento ao coração. Eu o chamei para ser discípulo. E ali eu perdi a vontade de ser teólogo. Apagou-se o meu cachimbo vaidoso de teologia. Admirei Jesus, seu caráter, sua maneira de citar as Escrituras, sua compaixão, choro, compromisso com a verdade, paciência com os discípulos, seu poder e humildade. Confrontação do erro, suas orações e devoção, mensagens, parábolas, a mão estendida a todo tipo de gente, sua conexão com as crianças. Fiquei comovido e ali, à beira do lago da Galileia, chorei. Meu desafio e propósito agora é ser parecido com o meu Senhor Jesus. É isso que deve ser a minha teologia. A razão potencializada sobre um coração sem temor é a baforada fatal. Seria possível perder o Senhor sob a fumaça de nossas ilusões prepotentes? Tremi por dentro. Resolvi entregar minha esfumaçada teologia. Saí de Roma, Atenas, Constantinopla, Genebra, Wittenberg e fui para Galileia. Estou em lágrimas à beira do lago. Descobri que não consigo ser discípulo de Jesus, nem o entendo como devia. Falho a cada dia, tenho pensamentos ruins, sou inconstante e frágil, mas eu preciso prosseguir. Quem poderá me ajudar a não ser o Senhor Jesus? Um homem querido, professor de teologia, várias viagens para a Terra Santa, vários livros escritos, programas na RTM, tanta coisa boa, querido pastor, mas ele conta de um momento em que ele se viu também ali num labirinto, como o Augusto Nicodemos também conta quando foi fazer um curso fora do país. Nós somos chamados, meus irmãos, a ser discípulos daquele jovem Galileu. Ele vai nos ajudar a ter uma teologia saudável, mas ele vai nos ajudar também a viver a nossa vida cristã com relevância. O que estão fazendo com a Bíblia agora, as várias versões, distorções, os ensinos completamente distantes daquilo que Jesus ensinou, clamam por uma igreja bíblica, por cristãos simplesmente seguidores de Jesus, que possam ter bem fundamentado no seu coração a lei e o testemunho, um respeito, um conhecimento sobre a condição humana e a sua própria experiência de vida e uma maneira de comunicar essa palavra com essas pessoas que vão vir, certamente, em consequência dessa loucurada toda que nós estamos vendo no nosso mundo. E que bênção, que paz, como contou aqui o nosso irmão pastor Luiz Saião, quando nós reencontramos essa simplicidade e essa alegria do Evangelho com Jesus. Nós reencontramos o prazer da oração, o prazer de decorar versículos, o prazer de estudar as Escrituras, de relacionar a palavra de Deus. E essa alegria não pode ser tirada de nós. Essa alegria pode ser, de fato, compartilhada. Nosso Messias, como diz o profeta Isaías, é um santuário acolhedor, maravilhoso. Ele é o nosso Salvador. Mas para aqueles que tropeçam na sua simplicidade, que buscam algo mais elaborado ou algo mais fantasioso, Jesus se torna um juiz, uma pedra de tropeço, uma pedra de escândalo, um julgamento. Que Deus, a sua graça e misericórdia, durante a semana, nos dê a oportunidade de pensarmos essas coisas, aprofundarmos o nosso tempo com a palavra e aproveitarmos as oportunidades que tivermos aqui na igreja, para esse discipulado como alvo de maturidade cristã. Nos próximos domingos, vamos ver como esse conceito é mais elaborado no Novo Testamento.
Vamos orar nesse sentido e pedir que o bom Deus também conduza a nossa igreja, né, nessa relevância do ensino das Escrituras. Não de número, não de chamar a atenção, não, de paulatinamente, né, nós temos pessoas aqui com maturidade cristã, pessoas que têm esse conteúdo da palavra de Deus, do Evangelho, no seu coração bem firmado e tem essa alegria de compartilhar, tem essa alegria de comunicar a palavra de Deus. E estão buscando a perfeição